Fala, meus queridos, Marco Antônio aqui do canal Cabana Loteadora. Que prazer estar falando com vocês aqui de novo. E hoje eu queria tratar de um assunto um pouco, não digo polêmico, mas controverso no mundo dos loteamentos. Quer saber o que é? Fica até o final desse vídeo que você vai saber. Antes disso, queria reforçar o convite para você se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, você vai receber os nossos vídeos em primeira mão, primeiríssima mão. Cada semana tem um vídeo novo, com um tema novo. E já te convido também a deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre o assunto, outros assuntos que você queira que a gente fale aqui nos nossos vídeos. Será um prazer. Mas, sem mais delongas, um assunto que é um pouco controverso nos loteamentos é o seguinte: quando eu vou fazer um loteamento, eu devo ou não remover aquela camada vegetal da área? Eu vejo muitos loteamentos por aí, muitos loteadores, que a primeira providência que ele faz é chegar com as máquinas e remover toda aquela camada vegetal de cima, deixar a terra nua. Remove a grama, remove a braquiária, tira tudo, deixa a terra nua. Sem dúvida que fica um empreendimento bonito, porque quando você vai estaquear, dá para ver certinho no lote, esse tipo de coisa. O grande problema é o seguinte: é a erosão. Porque a gente tem que contar com as intempéries temporais. A gente tem que contar com o período chuvoso. Todo ano tem o seu período chuvoso. Então, imagina que você chega numa área que está com toda a cobertura vegetal, está ali um pasto, uma graminha, uma braquiária, maravilhoso ali. E você vai chegar e tirar toda aquela camada vegetal. É óbvio que se der uma chuvarada aí, pegar uma semana de chuva, 15 dias de chuva, como a gente tem visto por aí, com certeza vai virar uma lambança. Então, isso principalmente se a área não for muito plana, se for mais uma área mais inclinada. Aí você vai ver o que é a porca torcer o rabo. Eu já vi casos, inclusive o nosso escritório de advocacia já defendeu loteadores por assoreamento de córrego, assoreamento de rio. A gente defendeu na parte ambiental, são multas pesadas, o Ministério Público intervém a todo vapor. Inclusive, por último, a gente teve um caso, o cara fez um loteamento no pé de uma serra. E no fundo passava o córrego. A serra era inteirinha de grama, braquiária e tal. Ao invés do cara aproveitar isso e traçar só a rua, porque se desse uma pequena erosão, seria só na rua, ele fazia alguma bacia de contenção, alguma saída de enxurrada por meio do lote, porque ia estar com camada vegetal, não ia ter problema nenhum. Não, o cara foi lá, a primeira providência que ele fez foi despir totalmente a área daquela camada vegetal. Tirou tudo. Pegou o período chuvoso, meu amigo. A água batia lá em cima, fazia aqueles regos no meio da área. E foi levando aquele material tudo para um córrego que passava no fundo. O Ministério Público entrou a todo vapor com a ação civil pública, embargou o loteamento. Deu um problema feio, deu o que fazer para ele conseguir liberar o loteamento. Mas como que liberou? O Ministério Público exigiu que ele plantasse braquiária no loteamento. Olha pra você ver, estava formadinho, ele foi lá, retirou. O Ministério Público exigiu que ele plantasse, para ser uma forma de contenção daquela área. Aí eu te falo a maior. O mato é o seguinte: quando você tem um loteamento, você abre rua e tal, você fica um tempo sem mexer, principalmente quando chove, nossa, a braquiária vem a todo vapor e tampa o loteamento inteiro e parece que está abandonado há 20 anos, mas não. Tá 30 dias, 40 dias. Só que quando você vai plantar ela, aí não nasce nem com bomba. Foi o que aconteceu com esse nosso cliente.
Ele comprou semente, semeou, mas não nasceu raquítico, enfim, ele teve muito problema. Então, por que eu falo que é um assunto controverso? Porque alguns loteadores que eu tenho a chance de conversar, eles falam o seguinte: Marco, eu prefiro remover essa camada para ficar bonita, para a área ficar bonita e tal. Óbvio, eu assumo o risco de uma eventual erosão, mas eu acho que para o negócio fica melhor e tal. Ao passo que eu converso com outros, não, Deus me livre, eu não removo a camada vegetal de jeito nenhum. O máximo que eu faço, quando se a área estiver muito suja, eu vou andar com o trator de esteira ou com a patroa, com a lâmina baixinha, só tirando aquela vegetação um pouco mais alta e vou deixar aquela grama toda no loteamento. Porque é muito... eu prefiro 1000 vezes, o cara fala, 1000 vezes... controlar aquele mato com veneno, com uma trincha, com uma roçadeira, do que depois eu sofrer com uma erosão, eu responder processo junto ao Ministério Público da parte ambiental, eu tomar multas ambientais caríssimas. É muito preferível eu lidar com esse mato. Aí depois, quando o loteamento está pronto, aí sim, com guia, com boca de lobo, aí eu vou com a máquina e retiro essa camada. Então, tem essas duas posições. Tem o pessoal que ainda prefere limpar a área, é porque não tiveram nenhum problema ainda, porque quando tiver o primeiro problema, ele vai falar: Deus me livre, não vou limpar a área mais. E tem o pessoal que não gosta de limpar a área, deixa a grama. Por quê? Porque já teve algum problema, ou porque já viu alguém ter algum problema grave. Então, o cara não quer cair no mesmo erro que o outro caiu, porque a vida é erro e acerto. Só que, tipo assim, eu tenho que aprender com o erro dos outros, porque se eu aprender com os meus erros é muito mais dolorido. Então, eu vou ficar de olho no que o outro faz de certo e o que faz de errado. O que faz certo eu vou copiar, o que faz de errado eu vou procurar não fazer, para mim não incidir no mesmo erro. Então, o que eu, Marco, da Cabana Loteadora, adoto? Tanto em loteamento urbano, quanto em chacreamento, condomínio. Eu não removo grama e nem braquiária do loteamento. Eu ando com a máquina nele, quebrando aquele mato mais alto, eu vou deixar baixinho. E vou controlar com uma roçadeira, com um trator, com uma trincha, e vou controlar. No máximo, com herbicida. Para quê? Que aí eu trabalho tranquilo, eu faço a rua tranquilo, eu faço a pluvial tranquilo. Depois que eu fizer guia, aí sim, até antes do asfalto, depois que eu fizer guia e sarjeta, que as bocas de lobo estiverem no lugar, tudo funcionando, aí sim, aí eu vou e retiro aquela camada. Sempre eu retiro? Não, porque tem lugar que fica até bonito. Você roça com o trator assim, ó, fica aquele campo de futebol gramadinho, e você bate as estacas brancas, fica lindo. Quando o cara for construir, aí sim, ele vai e limpa todo o lote e já constrói. Porque muita gente, às vezes, compra o lote para deixar lá, para valorizar. Então, tipo assim, tem uns que nem cerca, compra 4, 5 lotes junto. Então, para esse cara, é muito melhor essa camada vegetal ficar no lote e ele controlar com uma roçada, com herbicida. Então, a minha posição, respeito a posição dos outros, mas a minha posição, por conta de questões práticas que eu já vi outras pessoas sofrerem, que eu já vi outras pessoas penarem e eu não quero incidir na mesma coisa, a minha opinião é não remover a camada vegetal do empreendimento. Não remova. Controle com herbicida, com roçadeira, com uma trincha. Vai ser muito melhor para você. Você vai trabalhar mais tranquilo. É a minha sugestão, é o meu conselho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.